Então vamos lá, vamos agora para o coração do PGR, vamos dizer assim, que é o inventário de riscos. Então, nessa tela é onde nós vamos informar todos os dados referente às avaliações qualitativas ou quantitativas, no que diz respeito aos riscos químicos, físicos, biológicos, acidentes e os riscos ergonômicos também, tá? Nós separamos aqui os riscos ergonômicos como biomecânico, mobiliário, organizacional e ambiental. Depois nós vamos ver alguns exemplos de riscos que eu deixei um link aqui também para facilitar como você vai definir o risco gerado pelo perigo, tá ok? Como nós estamos elaborando o PGR dessa empresa, então ela sempre, em todas as telas, nós vamos seguir com ela como o parâmetro principal ou a principal variável aí de informações que serão vinculadas, tá certo? Então, sempre que formos iniciar o lançamento de um risco ou um novo risco após o lançamento de outro, nós temos esse link aqui em cima, link para novo. Então, um novo lançamento, tá ok? Para ele zerar as variáveis e não corrermos o risco de alguma informação de um agente acabar sendo gravada para outro, tá? Os agentes de risco registrados aqui, automaticamente eles são armazenados também em uma tabela que leva essa informação para o ASO. Então, esse módulo tem um vínculo com o módulo de saúde, onde vai trazer no ASO impresso o risco listado ou registrado nesse campo, tá certo? Aqui na parte dos perigos, nós vamos ter a ausência de risco e vamos ter também os demais agentes de risco. Como a gente viu naquela matriz, cada risco desse aqui, ele tem um parâmetro, um valor para ser calculado juntamente com a jornada de trabalho, que nós vimos lá na metodologia, na matriz de risco, tá certo? E em seguida, para ele fazer a classificação desse risco. É o que nós vamos ver adiante, tá? Outro vínculo que essa tela tem é com o e-social. Então, o risco informado aqui, nós iremos definir o código do e-social, que ele vai levar para o evento S2240, tá? Todos os riscos lançados aqui, suas intensidades, limites, tolerância, unidade de medida, também serão dados para alimentar o LTCAT, tá? Para informar se dá direito à aposentadoria especial ou não, e também a parte de insalubridade e periculosidade, tá certo? Conclusão, essa tela vai alimentar o PGR, vai alimentar o LTCAT, vai alimentar também os outros laudos de insalubridade e periculosidade, tá legal? Então, nós vamos falar nesse momento sobre PGR. Nós vamos gravar outras videoaulas assim que a gente liberar a impressão também do LTCAT e do laudo de insalubridade e periculosidade. Tá ok? Bom, então vamos lá. Qual é o passo a passo para registrar um risco gerado por um perigo no nosso PGR? Então, a primeira coisa que eu tenho que informar,
é a data da medição, tá? Depois eu sigo com os demais campos, por exemplo, escolhendo o meu grupo de exposição similar, tá? E vou seguindo. Nós vamos escolher depois a jornada de trabalho, tá? Por exemplo, 50% da jornada de trabalho, os colaboradores desse grupo estão expostos ao risco ergonômico biomecânico, tá? E nós vamos já fazer definir aqui a severidade de acordo com essas opções que nós temos aqui, tá? Se representa risco potencial de dano à saúde, se pode representar algum dano irreversível, tá? Ou se pode representar algum dano reversível, uma incapacidade temporária. Então, segundo a metodologia que nós utilizamos, o risco ergonômico biomecânico, o perigo, né? Ele tem essas opções, assim como o risco químico, que traz ali, segundo a CGIH, alguns valores também pré-definidos na nossa metodologia, que ele pode ser cancerígeno, que ele pode simplesmente ser irritante para a pele, que ele pode causar alguma lesão ocular grave, enfim, sensibilização respiratória. Então, de acordo com o risco encontrado, nós vamos fazer também, de acordo com o perigo encontrado, nós vamos fazer também um enquadramento da severidade desse risco, tá? Se ele é suspeito de carcinogênico, tá? Ou seja, se ele é suspeito de ser cancerígeno ou não, tá certo? Então, é onde nós definimos a severidade de cada agente de risco. Mais um exemplo aqui, os riscos biológicos, tá? Com potencial, possíveis causas, pequena possibilidade, possibilidade alta, né? Alto potencial de causar doenças graves. Então, essa é a inteligência desse módulo, é definir a probabilidade e a severidade desse perigo, tá ok? Esses campos serão utilizados para ele fazer a classificação do risco, sugerir medidas administrativas e medidas de prevenção. Nós vamos ver que ele faz aqui o enquadramento nesse espaço, tá legal? O restante das informações nós iremos preencher de acordo com a avaliação feita nos ambientes de trabalho, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui que não é muito real, né? No setor administrativo, ter ali, por exemplo, o risco ruído, vamos usar o risco ruído, tá certo? Então, eu escolhi aqui o risco do E-Social para levar para o evento 2240, informei o perigo e vou escolher aqui a severidade. Então, a severidade do ruído, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa metodologia, vou segurar o Ctrl e vou clicar nesse link para ele abrir numa nova guia, para não perder isso daqui, tá? Então, eu estou falando do ruído contínuo. Então, se a gente for aqui na nossa matriz, o ruído, ele está aqui como médio. Então, se existir o ruído, já é considerado uma severidade média. E aí vai depender do tempo de exposição para a gente saber se ele vai causar ali algum dano em potencial à saúde do funcionário, tá?
Então, se a severidade dele ela já é considerada média, porque o ruído já está enquadrado como médio nessa metodologia que nós usamos, automaticamente a análise do risco vai considerar o tempo de exposição, tá? Que é aqui, desculpa, o tempo de exposição versus a severidade para trazer a graduação do risco, ok? Então, tempo de exposição, severidade, que é o ruído, certo? Tempo de exposição e severidade, ok? Para poder fazer a classificação do risco. Muito bom. Então, nós vamos continuar preenchendo. Qual que é o risco? Ruído contínuo. Nesse campo, nós temos uma informação importante. Não pode ser utilizado acentuação, tá? Tiveram algumas versões aí do evento 2240. Eu não sei se isso já foi alterado ou corrigido, enfim. Existiam alguns erros do e-social relacionados a esse campo, tá? A descrição do risco gerado pelo perigo. Então, nós não usamos acentuação aqui nesse campo, tá legal? Tanto é que se a gente tentar usar aqui alguma acentuação, ele vai, no momento de gravar, ele vai reclamar, tá? Então, não utilizem acentos nesse campo. Tipo de avaliação quantitativa. Então, nós temos que ficar atento com os agentes que são quantitativos e realmente quantificá-los, tá? Eu tenho visto muitos PGRs onde o risco faz parte de algum anexo que é considerado o limite de tolerância de acordo com a intensidade ou valor encontrado, e as pessoas estão colocando lá qualitativo, tá certo? Bom, vamos seguindo. Intensidade. Então, vamos informar aqui, nesse exemplo, que foi encontrado 90 decibéis. Essa é a unidade de medida exigida no evento 2240. Então, não posso pôr aqui 90 somente. Lá no e-social vai dar erro, tá? Então, eu tenho que informar esse número de casas, tá? Após o ponto, tá legal? Então, 90 decibéis é 90.0000, 85 decibéis, 85.0000, tá ok? Então, é uma exigência do e-social que ele conste esse número de zeros após o ponto, tá? Então, vamos colocar aqui 90. A metodologia utilizada. Então, o que seria? Se eu usei a NR15, se eu usei a NHO01, tá? E aí, a CGIH. Então, as metodologias que vocês forem utilizando aqui, elas vão sendo gravadas e alimentando um banco de dados para que você possa usar posteriormente como referência, para facilitar aí a vida, tá? Então, por exemplo, puxa, que metodologia que eu vou usar aqui? Se eu clicar nessa interrogação, ele abre uma tela me dando algumas sugestões, metodologias utilizadas em outros PGRs. Então, quer dizer, eu posso consultar aqui quais metodologias eu já usei de outras empresas. Então, esse pop-up que ele abre aqui, essa janelinha extra, ela se fecha automaticamente depois de 20 segundos, tá? Então, vocês viram que eu cliquei, passaram-se 20 segundos, ela fecha automaticamente, tá? E serve para você consultar alguma metodologia, de repente, eu vou usar essa, você pode copiar e colar aqui, tá certo?
Então, como eu disse, ela se fecha automaticamente. Daqui a pouquinho, olha lá, fechou sozinha, tá? Então, isso é interessante porque você consegue aproveitar alguma metodologia utilizada em outros PGRs, tá? O mesmo para todos os campos em que houver uma interrogação na frente, tá bom? Então, só uma observação, diferente dessa interrogação aqui, que serve para localizar algum registro, essa interrogação ela é uma espécie de uma ajuda, tá? Uma, uma informação que ele traz do banco de dados de todos os PGRs que você já fez, tá bom? Então, no caso aqui, só para a gente ter como exemplo, eu vou usar somente NR15 aqui, tá? Nós vamos usar isso daqui, depois nós vamos ver como ele fica armazenado lá. Fontes e circunstâncias, então as causas, né, desse agente, ou antiga fonte geradora do PPRA, tá certo? Então eu posso pôr aqui, sei lá, ruídos de fundo, processo de trabalho, vamos colocar algum diferente, ou vamos ver o que já temos ali em outro PGR, olha lá, o processo de trabalho, tá? Então, vamos usar um diferente aqui para a gente ver. Vamos colocar aqui, ó, ruídos de fundo da produção. Trajetória. Então, se propaga pelo ar, ou então vias aéreas, enfim. Caracterização do processo de trabalho. Então, aqui é importante a gente informar as características do processo naquele ambiente de trabalho. Então, durante o processo de soldas de peças metálicas ou durante o descarregamento do caminhão no período da manhã e assim por diante, tá bom? Então, caracterização do processo do ambiente de trabalho. Aqui no caso, né, tem um exemplo aqui. E podemos colocar aqui um outro exemplo só para a gente ver ele gravado. Pronto, tá? Lesões e agravos. Perda auditiva. Puxa, será que tem algum para eu usar? Vamos ver. Olha lá, ó, perda auditiva induzida por ruído. Vou copiar esse aqui, eu posso colar aqui. Então são sugestões de informação para ser preenchida nesse campo, porque às vezes copiar e colar é mais fácil do que digitar uma coisa que você já digitou algumas vezes, tá? Então essa foi uma forma que a gente encontrou para facilitar aí a vida de quem está elaborando o PGR, tá? Uma informação importante, a tela de elaboração, de identificação dos riscos, ela é um pouco grande, então eu sugiro sempre que lá no menu ao lado esquerdo, que a gente viu no início, né? Ao clicar nesse link, segura o Ctrl e clica no link, que automaticamente ele abre em uma nova aba. E aí você tem a tela inteira para você trabalhar, tá bom? Vamos seguir aqui então, limite de tolerância, unidade de medida, equipamento utilizado. Vamos pegar aqui, ó, o dosímetro de ruído. Tem muita gente que faz a medição ainda com decibelímetro, né? É importante, se o processo de trabalho, o processo no ambiente de trabalho e a intensidade do risco for muito alta, é importante fazer a dosimetria, né? Então aqui, critério adotado para avaliação. Então, ó, dosimetria de ruído. Algumas pessoas, como eu disse, fazem ainda aquela avaliação pontual, né? Medidas administrativas, isso vai trazer automático assim que eu classificar o risco. Controles adotados, o uso de EPI. Então aqui em controles adotados, nós temos um conceito de hierarquia, tá? A hierarquia das medidas de controle. Então é importante que o que o Ministério do Trabalho define, ou que as normas
ou a Fundacentro, é que sempre você siga essa hierarquia, tentando eliminar o risco ou substituir algum processo de trabalho, algum controle de engenharia, né? No caso de máquinas, o enclausulamento de uma máquina, no caso do ruído, trocar um compressor de lugar para tentar diminuir a intensidade do ruído, tá certo? Enfim, o EPI, né, como todos nós sabemos, ele é a última opção, tá certo? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque sobre esses controles adotados, a fiscalização também acaba levando em conta se o seu plano de ação está considerando a possibilidade de eliminar, a possibilidade de algum controle de engenharia, ou se simplesmente você entrega EPI e pronto, tá certo? Então, cada controle desse tem um peso, onde a probabilidade, a severidade, ela gera um resultado. E aí esse resultado ele é subtraído pelo peso do controle adotado. E aí classificando se o risco é aceitável ou não, tá bom? Então nós vamos ver isso agora na prática. Medidas de prevenção, o que nós temos ali? Olha lá, medidas para redução, alguma coisa que já foi gravado em um outro PGR. Eu vou deixar esse campo em branco, porque quando a gente classificar o risco, ele sugere alguma coisa aqui, tá bom? Preenchemos os dados, faltou a data. Se eu tentar gravar, ele vai reclamar. Preencha a data de medição. Eu vou colocar aqui, então, que dia 17/7, um dia antes da minha elaboração do PGR. E vou clicar em registrar risco ocupacional. Muito bom. Então, ele mostra aqui embaixo o agente que eu registrei, tá certo? Depois que eu registrar, eu vou classificar, tá? Então, agora eu vou clicar nesse botão classificar risco. Então, preenchemos todos os campos, né? Essa parte ficou clara. Faltou aqui informar medida de proteção coletiva que não há. Esses também são campos que vão lá para o e-social, tá certo? Medidas de proteção individual, foram observadas essas informações que também estão no PPP atual e que vão no 2240 também, tá certo? Então, quer dizer, registrei o risco. Depois que registrar o risco, clica em classificar risco. Observem. Então, ele considerou que essa probabilidade, né, 50% da jornada de trabalho, exposto a essa intensidade, tá? Então, 50% vai dar aí basicamente 4 horas. Ele considera que é moderado, tá? E já sugere algumas medidas administrativas, tá vendo? Medidas para redução ou, no mínimo, manutenção do risco devem ser implementadas a médio prazo. Quer dizer, precisamos dar um jeito de reduzir essa intensidade aqui. Embora o controle adotado, o EPI, que tornou esse risco moderado, tá? Ele trouxe aqui também uma sugestão para você colocar como medidas de prevenção, tá? Uma sugestão. A gente pode usar esse campo, copiar, colar ele aqui se quiser, tá? Ou de acordo com a classificação do risco, você digitar essa informação aqui nesse campo, tá bom? Bom, se eu digitar ou se eu copiar e colar, eu tenho que clicar aqui mais uma vez, tá? Para registrar essa alteração que eu estou fazendo, tá legal? Bom, se eu quiser ver novamente a classificação do risco, vamos fazer uma mudança aqui. Vamos dizer que não tem, que é inexistente
não existe nenhum controle. Vamos classificar, tá? Então, quer dizer, exposto 4 horas da jornada de trabalho a 90 decibéis, se a gente for ver o anexo 1, ainda, né, semanalmente, 50% da jornada, então ainda é considerado moderado. Só para a gente ver isso acontecendo antes de irmos para essa outra parte, eu vou mudar aqui, eu vou falar que é 100% da jornada exposto a 90 decibéis sem uso de EPI. Vamos ver o que ele vai classificar. Olha lá, alto. Então ele já pulou lá para a nossa matriz de risco no roxo, tá? Então vamos dar uma olhadinha na matriz de risco. O que quer dizer esse roxo? Vamos lá. Tá aqui. É um risco alto. Medidas para redução, manutenção devem ser implementadas a curto prazo, tá? Puxa, por que alto e não muito alto? Porque o ruído, ele é um agente que pode representar um potencial de dano reversível à saúde, podendo gerar incapacidade temporária, tá? Enfim, essa classificação do ruído está considerada como média. Ela não é muito alta ou catastrófica, porque a pessoa não morre e sim ela fica, né, perde a audição. Então não é um risco muito alto. Então o ruído é um risco que numa matriz 3x3 nós podemos fazer a classificação da graduação do risco. Mas na matriz 5x5 ele caiu nesse nível aqui. 100% da jornada de trabalho e o risco na situação pior possível, sem uso de EPI, tá? Então vamos voltar aqui a nossa medida de controle adotada. Vamos classificar esse risco aqui e ver o que acontece. Olha, continua 15, então continua muito alto, porque 100% da jornada, mesmo com o EPI, ele teria direito à aposentadoria especial, né? Vamos reduzir aqui, então, vamos deixar mais de uma vez por semana e classificar esse risco novamente, tá? Então ficou moderado, para a gente ver impresso lá depois no nosso PGR. Bom, seguindo para a próxima etapa desse lançamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa próxima etapa em um outro vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, tá ok? Então, esse preenchimento, acredito que ficou claro, essas ajudas em metodologias, elas vão ficando gravadas, tá? Ele já vai criando um banco de dados com tudo que eu usei em PGRs anteriores, tá certo? Para auxiliar o preenchimento depois. Lembrando que essa janela, ela se fecha sozinha depois de 20 segundos, então não se preocupe que não vão ficar muitas janelinhas abertas aqui desses pop-ups, tá legal? Bom, então eu vou gravar essa próxima etapa em um novo vídeo.